A medicina tradicional chinesa fala que o intestino é o segundo cérebro há pelo menos 5.000 anos. Recentemente, a medicina ocidental também chegou a essa conclusão e tem se falado muito, né? O intestino é o segundo cérebro, o intestino é o segundo cérebro. Tá, tem intestino delgado e intestino grosso. E existe também uma desbiose intestinal. O pessoal fala muitas vezes que somos mais bichos do que gente. Isso significa que nós precisamos ter uma microbiota intestinal adequada, com muitas bactérias que são responsáveis pela nutrição adequada. E o quadro da desbiose intestinal, dessa falta da eubiose no intestino, tem sido praticamente um grande problema na grande maioria das pessoas. Desbiose intestinal é o tema do programa Saúde que está começando agora. Muito boa noite a você, muito boa noite a todos. Começa aqui mais um Salutes, um programa que visa o resgate das medicinas ancestrais, a acupuntura em especial, que é a minha especialidade clínica, mas traz também as técnicas de ponta para a saúde, qualidade de vida e bem-estar. O programa Salutes tem o patrocínio da Hidrogen Max, que é uma produção, trabalha com produção de máquinas de hidrogênio, tanto para inalação quanto para a produção de água hidrogenada. A Hidrogemax elevando sua saúde ao máximo, né? Um equipamento que a gente recomenda que faz muito bem para a saúde, não só para tratamentos de doenças, mas também para a manutenção da saúde como um todo. Eu tenho o prazer de receber aqui um campeão de audiência do nosso programa Saúdes, que é o Dr. José Roberto Cáter, nosso amigo pessoal, um profissional de altíssimo gabarito, e sempre ensinando a todos sobre vários assuntos importantes da atualidade. Muito boa noite, doutor Cáter. Seja muito bem-vindo ao Salutos. É um Muito prazer boa sempre noite, recebê-lo. muito obrigado mais uma vez por estar aqui, é um prazer muito grande. E vamos hoje conversar um assunto extremamente importante que é o intestino humano, chamado segundo cérebro. Aham. Eu costumo até brincar que, na verdade, o intestino seria o primeiro cérebro, porque o intestino funciona sem esse não funciona sem esse. Exatamente. Então, na verdade, ele seria o primeiro cérebro. Primeiro. Não estou falando de política, tá? É, então, o intestino tem um papel extremamente importante na nossa vida. Ele tem uma origem embrionária juntamente com o cérebro, dizendo o mesmo ponto do embrião, tá? E eles são até parecidos, têm uma forma muito semelhante um com o outro. O intestino ele é dividido em intestino delgado e intestino grosso. O intestino delgado, é o duodeno jejunoide, em média aí de 6 ou 7, 8 metros de comprimento. E o intestino grosso tem o seco, o colo ascendente, transverso, descendente, o seco e o ânus, a parte final, perianal. Ah, é muito importante esse pedaço do intestino grosso, porque a quantidade de bactérias que a gente tem nele chega a ter quase 500 tipos de bactérias diferentes no intestino. Nós temos mais bactérias no intestino do que células do nosso corpo. Quase 10 vezes. Trilhões, né? São trilhões, né, doutor Cáter? Mais de Trilhões. 30 trilhões, né? Trilhões. Chega a ser de. Alguns falam em 300, outros em 500. É absurdo de quantidade. Na verdade, as pesquisas modernas dizem que nós temos 100 trilhões de bactérias no nosso intestino. Ou seja, quase 10 vezes mais do que células no nosso. Uhum. Então, você vê a importância que tem. E esse tipo de vida que tem dentro do nosso intestino é extremamente importante para o equilíbrio de nossa saúde. E ela depende muito, mas muito, do que você come.
E como a alimentação nossa é muito ruim, é péssima, a quantidade de bactérias que crescem não são das melhores, tá? Infelizmente, o homem se alimenta muito mal. Põe gasolina ruim no tanque, quebra o motor. Então, a gente teria, o médico tem que ensinar o paciente a comer. Eu gasto mais tempo aqui ensinando o meu pessoal, meus pacientes a comerem do que dando remédio, tá? Eu pergunto o que você come no café da manhã, no almoço, no jantar, como comer, como mastigar. Tem que mastigar muito, 30 vezes cada porção que põe na boca. Senão essa comida vai chegar no intestino mal preparada e vai afetar a flora intestinal. Mastigue, Causa- coma devagar. Causando inflamações, inclusive, né, doutor Carter? Não, exatamente, muita inflamação. Então, as fibras que a gente tem no intestino, 30% delas são solúveis e 70% insolúveis. A gente tem que comer uma base de mais ou menos 30 gramas de fibras por dia, sendo 30% solúveis e 70% insolúveis. Aí a nossa saúde intestinal melhora bastante. Quais são as principais fibras solúveis, doutor Carter? Que você encontra nos alimentos integrais, arroz integral, trigo integral, aveia, todos esses alimentos, e em legumes e verduras, que tem os dois tipos. Um dos alimentos mais importantes são as verduras, legumes e frutas, que o ser humano come muito pouco. Pra você ter uma ideia, o prato de salada que eu como no almoço é dessa altura. E eu mastigo 50, 60 vezes. Eu gasto quase uma hora só na salada. Eu vou na feira comprar, eu e minha mulher, com 3 sacolas só para comprar folhas. Os mais pesados eu compro no hortifruti. Bem, Frutas, pepino, tomate, cenoura, rabanete. As folhas, tem que pôr todo tipo de folha. Do alface escura, alface clara, agrião, rúcula, almeirão, salsinha, espinafre cru, pepino com casca, tomate, cenoura ralada, beterraba ralada. A minha salada tem tudo isso. E eu mastigo muito. Há muitos anos eu fiz um curso com um grande mestre chinês e ele obrigava a gente a mastigar 80 vezes. Eu fiquei 2 anos com o mestre mastigando desenvolveu a 80. musculatura mandibular, né? Exato. Ele dizia que o oriental tem o intestino mais fraco. Então precisa mastigar 80. Para vocês ocidentais, 40 tá bom, mas aqui é 80. Eu fiquei, aprendi a mastigar. E até hoje eu mastigo 50, 60 vezes tudo que põe na boca. Essa salada eu gasto uma hora nela. Eu não pego um resfriado há 30 anos. Eu tenho uma imunidade fantástica. Cada bocado, 30 vezes no mínimo. No mínimo 30. Tá? É muito importante mastigar, porque senão você não aproveita. O seu intestino tem que receber uma comida bem preparada, bem mastigada. Senão ele não absorve. Ele não tem a capacidade de absorver. E com a idade, você vai ficando mais velho, o seu estômago vai perdendo um pouco a capacidade de dissolver o alimento, digerir o alimento. Você vai Hipocloridia, né? digerindo. Inclusive o pessoal defende o ácido clorídrico, né? 10, 20, 30%, né? Exatamente, para ajudar na digestão dos idosos. Tá? Mas se mastigar bem, facilita isso. E a comida tem que chegar no intestino bem mastigada, bem preparada, para ser absorvida. Senão, aí ela exige do intestino um trabalho que ele não foi preparado para dar, e o câncer de intestino hoje está em segundo lugar entre os cânceres mais frequentes. Primeiro é mama na mulher, próstata no homem, em segundo lugar, em parte fica em pulmão e em parte no intestino, ocupando o segundo lugar. Tá? Por quê? Por má alimentação, má digestão, maus hábitos alimentares. Hoje, aqui no meu consultório, eu ensino muito mais alimentação do que trato com remédio. Recentemente, doutor Tá? Carter, eu vi uma entrevista do doutor Air Ribeiro falando que Sim, também os solos brasileiros, né, perderam muito dos nutrientes, a muito. monocultura acabou exaurindo o solo de minerais, quer dizer, ainda fazendo uma dieta adequada, ainda tem carência de micronutrientes, de minerais importantes, de Sim, vitaminas, não é isso? E aí sim. precisa repor, né? Então, principalmente o magnésio.
que é um dos minerais mais importantes para a nossa saúde. Existem vários tipos, Sim. 12 tipos de magnésio para o nosso corpo. O solo brasileiro é o país mais pobre em magnésio do mundo. Aqui quase não tem magnésio, não tem zinco, é, até cálcio mesmo falta. Aqui não tem vulcão também, né? Graças a Deus não tem para repor o solo, mas também isso faz com que o solo empobreça. E as monoculturas também, tá? Então, é importante suplementar. O ser humano tem que, aqui no Brasil, você tem que suplementar minerais. A gente formula aqui minerais quelados, para poder. O mineral quelado absorve muito mais. É o caso, por exemplo, de mulheres que vêm com osteoporose aqui. Então, a gente vai dar cálcio, magnésio, boro, manganês, zinco, parte de uma forma para fortalecer os ossos. Tá? É muito importante isso, mas tem que ser quelado, porque E também, senão a absorção que é fica ruim, difícil. quelado, doutor Cáter? É, ele é misturado, é preparado de uma forma com aminoácido para facilitar a Hum. absorção. Tá? Então, nós temos realmente que facilitar o trabalho do intestino para absorver todos esses minerais, porque senão não absorve. Ainda mais com a idade. Quais Tá? são as porcentagens ideais de proteína, carboidrato? eh, Como é que é o desenho do prato que as nutricionistas geralmente fazem, doutor Cáter? Você tem que comer, por exemplo, uma quantidade de algo de 20 a 30% de proteína, tá? Tipo 50, 60% de carboidratos e minerais. Isso em toda a Então, refeição. toda refeição. Na verdade, o professor chinês ele falava que a gente tem que comer a refeição mais importante no almoço. No jantar, ele dizia: não coma comida fria no jantar, coma comida quente, senão você atrapalha o sono. E ele dizia sempre para tomar sopa no jantar. Isso aprendi com ele. Não é o que a gente aprende aqui nas cadeiras de nutrição, mas eu achei fantástico o que ele dizia: jante sopa. Eu costumo jantar sopa. Minha mulher faz umas sopas e eu enriqueço. Quando a sopa está na tigelinha, eu ponho uma colher de café bem cheia de curry para aumentar a imunidade. Ponho chia em flocos, quinoa em flocos, aveia em flocos, um pouquinho de cada. Um pouquinho de azeite, está um jantar maravilhoso. Fácil de digestão, não atrapalha o sono. Não se deve comer carne à noite. A carne leva 4 a 5 horas para ser digerida, vai atrapalhar teu sono. Também não é bom comer ovo no jantar, porque o ovo dá uma energia forte, vai atrapalhar teu sono. O melhor horário para comer ovo é de manhã e a carne no almoço. Aliás, a carne não é um alimento muito bom também, tá? O intestino humano não foi feito para receber carne. O intestino do homem não é preparado para absorver carne vermelha. O melhor é carne branca, peixes, aves, são mais fáceis de serem absorvidas pelo nosso intestino. O intestino não aceita muito bem a carne vermelha, e a carne vermelha é uma das principais causas de câncer de intestino. Outra causa importante de câncer de intestino são os alimentos preparados com leite de vaca. O leite de vaca não é um bom alimento para o ser humano. E seus derivados também, principalmente queijos. Esses alimentos ajudam a causar câncer de intestino. Então, Isso é difícil, né? Porque a população não aceita esse tipo de informação, né, doutor Cáter? eu sei, mas então morram, né? Vou fazer o quê? É, Fazer o é, quê? é. Então, eu costumo ensinar isso aqui, realmente o pessoal espanta, eles acham difícil fazer isso. Mas é verdade o que eu estou falando. Diminui a. O ser humano é vegetariano, nossa dentição é de animal vegetariano. Aí vem alguém e fala: mas se você não vai comer carne, e a proteína? De onde é que você vai tirar a proteína? É engraçado, né? De onde é que o elefante tira a proteína para estar daquele tamanho? E o boi, a vaca, o cavalo que não come carne? E são Então, imensos. mas aí eles falam justamente por causa de enzimas digestivas que eles têm que o ser humano não tem, né, doutor Cáter? Nós temos a maioria, a diferença é muito pequena. Nós temos enzimas, nós somos a nossa dentição é de vegetariano. Olha, eu fui vegetariano 12 anos, Walter. Eu fiquei 12 anos sem pôr uma carne na boca, há uns anos atrás. Depois, eventualmente, eu voltei a comer de vez em quando um pouquinho. Eu como mais peixes. A minha esposa é descendente de português, ela faz mais
peixes em casa. Então, umas 3 vezes por semana eu como peixe. Carne vermelha é muito raro, mas às vezes até a gente come um pouquinho de carne vermelha, mas é muito raro. E a deficiência de B12, doutor Cáter? Geralmente os veganos e vegetarianos têm deficiência, né? Então, é interessante a gente suplementar B12. Eu suplemento e recomendo todo mundo, mesmo quem coma carne comum aqui, toma um pouco de B12, não vai fazer mal. B12 é importante, seu cérebro não funciona sem B12. E com a idade, Antes- e com É, a idade, o teu estômago não absorve B12. Quando você diminui a produção de ácido clorídrico e pepsina, você não absorve. E principalmente pessoas que tomam esses inibidores de ácido para tratar gastrite, os prazóis. Quem é toma aquela prazol tem coisa. deficiência de B12. Então, quando o médico dá prazol, deveria ter que suplementar B12 também. E não fazem isso. Eu Inclusive, tiro prazol de todo mundo aqui. nós estamos com um projeto que é o Academy JC Baldan, o Baldan, né? Vamos pegar inclusive os programas Salutos, as suas entrevistas também, vamos decodificar isso em textos, vamos lançar aí tudo na academia. Certo. E nós estamos fazendo um trabalho sobre ansiedade e depressão e o complexo da vitamina B, B2, B5, B6, B7 e B12 são absolutamente É. importantes nesse tratamento de ansiedade e depressão. Importantíssimo. Importantíssimo. Então, para você ter um intestino saudável, você tem que ter boa alimentação, você tem que ter uma atividade física regular, evitar o cigarro, tabaco, reduza o álcool, tome uma quantidade pequena de álcool, reduzir o estresse, tomar prebiótico, probióticos e simbiótico, que é a combinação dos dois. Isso é importante para ter um intestino saudável. Entre as doenças mais comuns que a gente enfrenta aqui, nós temos a constipação intestinal, intestino preso. É frequente aqui por má alimentação. Isso causa problemas seríssimos no intestino. Olá, eu sou o João Carlos Baldan, sou acupunturista, trabalho com biofísica, biorressonância. Nosso primeiro passo aqui na nossa clínica é limpar o terreno biológico. Metais tóxicos, vírus, bactérias, protozoários. A gente trabalha com acupuntura e com vários equipamentos de biorressonância. A gente trata desde ansiedade, depressão, até questões físicas como artrite, artrose, gastrite, como terapia principal ou coadjuvante. A gente realmente ajuda e muita gente com os nossos métodos e tratamentos. Dúvidas 11 97 719 2266. Vamos juntos. Muito bem, nessa segunda-feira estamos tendo o prazer de receber o doutor José Roberto Cáter no programa Salutos, que tem o patrocínio da Hidrogen Max, que produz produtos de máquinas de equipamentos para hidrogênio, tanto para inalação quanto para consumo por intermédio de água. A pauta de hoje é sobre disbiose intestinal e na primeira parte agora do programa, o doutor Cáter está falando da constipação, ou seja, o famoso intestino preso, ou Isso. seja, enfesado. Enfesado. Então, a constipação intestinal ela é muito frequente hoje em dia aqui, né? E outra, e outra coisa também é o oposto, são diarreias. Infecção intestinal que pessoas que têm aquelas colites com diarreias frequentes. Isso é péssimo também, tá? Que pode ser infecciosa ou não infecciosa, as diarreias. É outra queixa frequente aqui, diarreias crônicas às vezes, tá? É preciso, então, fazer um tratamento para isso e observar a alimentação. E tem tratamento, inclusive naturais, para tratar essas coisas. A doença diverticular, diverticulose, é outra queixa intestinal frequente aqui. A parede do intestino forma divertículos, pequenas bolsas, tá? Isso por também Tá? má alimentação e intestino preso e uma fraqueza da parede, isso pode ser inclusive genético, hereditário, tá? Forma pequenas bolsas dentro da parede intestinal. E elas podem infeccionar, dando essa diverticulite. Isso por aumento da pressão intraintestinal, por má alimentação e intestino preso também. Se infeccionar o divertículo, a pessoa tem diverticulite. E se rompe isso, é caso cirúrgico, tem que operar, porque senão dá uma doença gravíssima. Tá? Então é importante. Uma outra doença é o intestino irritável. O intestino irritável é bastante frequente, mais em mulheres do que em homens. Não se sabe a causa do intestino irritável. Não tem uma causa bem esclarecida. Pode ser psíquico, pode ser erro de alimento, excesso de álcool. É uma causa desconhecida, tá?
Quem tem intestino irritável tem que diminuir a ingestão de gordura, não pode comer muita gordura, senão você piora isso, tá? E ela é mais frequente em mulheres do que em homens, o intestino irritável. E tem outras doenças inflamatórias intestinais, por exemplo, a doença de Crohn. A gente pega frequentemente a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa. São duas doenças também importantes e sérias e graves. A doença de Crohn não se sabe a causa. Ela pode afetar não apenas o intestino, ela pode afetar o estômago, o esôfago, a boca, até nos olhos pode aparecer doença de Crohn, tá? E como é que se diagnostica Crohn? Você tem que fazer exames imunológicos para detectar. Tem um resultado de imunológico para detectar o Crohn. E ela não tem um tratamento bem estabelecido. Tem que mudar a alimentação, usar probióticos, prebiótico e probióticos, são simbióticos para tratar isso, Então, tá? é isso que eu queria que o senhor explicasse. O que é o prebiótico e o probiótico? Qual a principal diferença entre Então, os eles? prebióticos são suplementos que alimentam a flora intestinal, a boa flora. Para alimentar a boa flora, você usa prebiótico, que são determinados alimentos, tá? E você tem o probiótico, que são a gente faz muita fórmula de probióticos para poder tratar. Principalmente, você tem lactobacilos, tá? Que são importantes para que você forme um probiótico bem organizado. Pra você ter uma ideia, eu tenho umas 20 fórmulas de probióticos para cada tipo de doença. No mercado brasileiro, os probióticos têm probiótico na farmácia, mas são muito pobres. Tem um só que tem um pouquinho mais, tá? E eu formulo muito probiótico. Quando fazendo, tem probiótico para câncer, tem probiótico para diarreias, para intestino preso, para infecções. Tem vários tipos. Eu tenho umas 20 fórmulas de probiótico para cada tipo de doença. Eu formulo e mando fazer na farmácia de manipulação, tá? E aí são classes de lactobacilos, é isso? Isso, exatamente. Isso é importante, você escolher os lactobacilos importantes para poder ter o objetivo que você quer, a doença que você quer tratar. Então, tem probióticos e simbióticos, são os dois grupos de elementos que tem, né, nesses produtos, probióticos e simbióticos, tá? Tem vários tipos. Um outro elemento importante para manter a saúde do intestino é o ômega 3. O ômega 3 é muito importante para manter a saúde do intestino. O ômega 3 você pode encontrar em determinados peixes de águas frias e profundas. O salmão, mas se for salmão criado em cativeiro, não tem, tá? Peixe, melhor às vezes é tomar cápsula mesmo. Eu receito muito, eu tomo também ômega 3, acho que há uns 50 anos, em cápsula. Porque na comida que a gente come, você não vai achar ômega 3. E ele é importante para manter a saúde do intestino também, tá? Outra doença, a doença celíaca. Quem tem doença celíaca não pode comer glúten. E o glúten tem no trigo, por exemplo. Pessoa que tem doença celíaca não pode comer glúten. Dá uma diarreia brutal, cólica, dor. É um horror. Então, precisa fazer um exame, ter um exame específico no laboratório para saber se você tem doença celíaca ou não. Então, diarreias muito intensas, etc., é um dos exames que você pede, é para ver se não tem doença celíaca. Aí teria que evitar o glúten, tá? Então, é muito importante o intestino, porque ele é um órgão assim, extremamente importante para a nossa vida, para a nossa saúde. Ele é um segundo cérebro mesmo, se não for o primeiro. Tá? E a água é muito Muita importante, água. muita água. Sem água, água, muito. 30 ml por quilo de peso por Uma dia. pessoa de 70 quilos tem que tomar 2 litros e 100. 2 2 litros litros e 100. e 2 100, né? litros, 2 litros e 100. Acorda de manhã, eu já tomo, antes de qualquer coisa, um copo cheio d'água. De manhã. E se espremer um limãozinho nessa primeira água do dia, fica melhor ainda. Então já bebe um copo e espera uns 20 minutos para comer, 15 a 20 minutos. Já começa a fazer bem logo daí. E de hora em hora um copo cheio. Não pode ter sede. Aí eu falo, cara, mas eu não tenho sede. Não é para ter. Quando você tem sede, você já está Exatamente. desidratado. A sede já é sinal de desidratação. É como a fome. Quando você tem fome, você já está carente de alguns nutrientes. O pessoal, mas eu não como porque eu não tenho fome. Não é para ter mesmo. Tá? Então, é importante comer café da manhã, almoço e jantar, no mínimo, durante o dia.
Até nos intervalos, quiser comer alguma fruta, alguma coisa também pode. E a sua saúde intestinal fica muito boa. Muito bom, muito bom. Eu quero agradecer muito ao doutor Carter. Faltou algum assunto para tratar sobre o intestino, doutor? Acho que nós falamos o básico. Eu acho que no caso de doenças inflamatórias, às vezes o pessoal me pergunta, e a glutamina? Até colegas me perguntam, e glutamina? A gente deve dar glutamina? Sinceramente, eu dou, mas há dúvidas. Alguns médicos ainda, alguns pesquisadores acham que ainda tem que pesquisar um pouquinho mais a glutamina para poder tratar essas doenças intestinais. Em O que algumas que é a glutamina? O que é que é a um, glutamina? é um suplemento nutricional, glutamina. Tem laboratório que já fabrica glutamina em pó, você pode misturar. Eu mesmo tenho um pouquinho de glutamina em casa, às vezes eu ponho meu café na minha salada de frutas de manhã, um pouquinho de glutamina, creatina, algumas farinhas nutricionais. Eu encho minha salada de frutas desses suplementos e é muito bom para a saúde. Tá? É um suplemento. É um Glutamina é um suplemento. É um suplemento. suplemento que melhora o ambiente intestinal. Tá? Agora, probiótico e prebiótico não pode tomar de qualquer maneira. Precisa ter uma consulta para saber qual o produto mais adequado. Precisa ter uma consulta para saber o que tipo você precisa. Agora, tem gente que me pergunta assim: e se eu tomar um probiótico polivalente, umas 2, 3 vezes por semana à noite? Pode? Pode. Não faria mal nenhum. Você sabe que às vezes eu tenho alguns probióticos em casa. Você sabe que às vezes à noite, assim, umas 2 vezes por semana, eu tomo um probiótico para melhorar a minha microbiota. Por causa da idade, Valdir. Principalmente pessoas de idade deveriam tomar probiótico 2, 3 vezes por semana. O Floralinho é um bom produto também, né, doutor, para Floranil manutenção, também. né? O Floranil é um produto muito interessante. Na verdade, ele é um prebiótico. É um simbiótico, na verdade, mas ele é mais um prebiótico. É, Eu, né? eu tomo também. Eu tomo Floranil, um sachêzinho desse, no café da manhã. Diariamente? Todos os dias? De segunda a sexta, sábado e domingo eu não tomo. Uhum. Eu Tá? gosto bastante. Me parece Eu também. ele é um fermentado, né? É um fermentado muito bom. Eu acompanhei até a criação do Floranil. Quando Sim. Eu tive no Japão, eu fui visitar a fábrica deles, vi como é que eles fabricam o Floranil, é fantástico, tá? Aliás, essa é outra questão. Os fermentados também. Os japoneses comem muito fermentado, né? O natto, os Ó, alemães comem os chucrutes, né? Eles muito. também tem vitamina K, né, doutor? Exatamente. Hoje em dia, eles estão comendo muita comida ocidental, principalmente esses lanches, essas porcarias. Então, estão começando a ficar doentes, tá? Mas Quando eu estava no Japão, meu café da manhã era uma sopa de misoshiro e comia geralmente um ovo mexido. Então, era uma tijolinha de misoshiro com pouco e comia ovo mexido. Esse era meu café da manhã quando eu estava no Japão. Eu visitei lá as indústrias deles, da Anil. Eu fui visitar as indústrias, conversei muito com o pessoal, vi como é que eles fabricam os produtos. Mas é uma pena que, principalmente os mais jovens japoneses hoje estão saindo da linha, comendo muito esses lanches, McDonald's, etc., e estão começando a ficar doentes. Já tinha cidades do Japão que você encontrava gente de 100 anos sentado no banco do jardim conversando. Hoje você já não vê tão fácil isso. e os probióticos, o natto, tanto quanto o natto quanto é, esse alemão que eu disse, do chucrutes, do repolho, também são Sim. importantes para o Maravilhoso. Eu como intestino, com né? frequência. Eu como com frequência. É maravilhoso isso. Isso faz muito bem para a saúde. Tem que comer isso daí. Aham. Tá? Quero agradecer muito a presença do Dr. Cáter, como sempre, dando aulas para nós aqui, não só para mim, mas para todas as pessoas. O Dr. Cáter é um campeão de audiência do nosso programa. Muito obrigado, Dr. Cáter. Até É breve. isso. Obrigado. Parabéns pelo seu 81º aniversário. Obrigado, obrigado. Quero Até os 100 cumprimentá-lo anos. nos Quando eu próximos 20 fizer, anos ainda. quando eu fizer 100 anos, você me convida, a gente vai convidar para fazer novamente palestra aqui. Exatamente. Tá bom? Mas É até lá isso. vamos fazer outros ainda, Se até Deus chegar quiser. É um a prazer comemorar muito os grande 100. estar aqui. Prazer enorme estar aqui com você e seus ouvintes. Obrigado. Tá bom, eu que agradeço muito a sua atenção. Tá, Obrigado a todos pela audiência, obrigado, doutor Cáter, obrigado pela tá. audiência. Até a próxima segunda-feira. Um abraço a todos, boa semana a todos. Obrigado, obrigado.